Bem-vindos, pessoal, ao 28º Encontro de Tecnologias Preditivas da Vitec. Eu sou o Marcos Brandão, engenheiro de Tecnologias e Aplicação da Vitec, e hoje eu estou aqui com dois convidados especiais, que é o Igor e a Soraya, do CMA de Carajás, e a gente vai conversar um pouquinho e ter algum conteúdo interessante deles, o que eles trazem para a gente aqui a respeito dessa parte de preditivo, monitoramento, confiabilidade e um pouquinho do conhecimento deles aqui para a gente. Soraya, Igor, fica à vontade, se apresentem, por gentileza. Olá, como o Marcos já adiantou, sou Soraya, sou de Carajás, sou engenheira eletricista, hoje compondo o time do CMA, da usina de Carajás, e aí a gente veio participar aqui no encontro da Vitec. Boa tarde, muito obrigado, Marcos. Meu nome é Igor, sou engenheiro de controle e automação, trabalho na usina de Carajás há 2 anos e meio e sou responsável pela integração de projetos de monitoramento no Centro de Monitoramento de Ativos. Bacana, Igor. Soraya, eu tenho algumas perguntas aqui para vocês, principalmente relacionadas mais a essa questão da cultura industrial, vocês estão vivendo muito isso lá na planta. Primeiro é saber como que desenvolver uma cultura de confiabilidade dentro da indústria e não apenas implantar as ferramentas, ter essa cultura enraizada ali junto com toda a equipe. Falando de cultura, cultura assim, ao meu ver, é algo que a gente leva com a gente, com a bagagem. Então, assim, a primeira coisa que eu entendo para a gente levar para a indústria é conhecer e saber o propósito, do porquê que a confiabilidade, o estudo de confiabilidade, o porquê da confiabilidade, o tema confiabilidade, no caso, é tão importante para a indústria. E não só a aplicação de ferramentas, porque a aplicação de ferramentas em si, ela é muito mecânica, ela é muito fria. E quando a gente enraiza, traz cultura, a gente traz tanto bagagem técnica, a gente traz insumos para que a confiabilidade seja mais robusta. Exatamente. Marcos, é extremamente importante que nós tenhamos processos bem definidos, Quando os processos são bem definidos, a gente consegue entender os limites ali de cada função, operação, e nós temos uma estratégia bem desenhada, isso facilita o direcionamento e a tomada de decisão. É importante a gente lembrar que toda empresa ela carece de resultado, Então, para a gente alcançar bons resultados, nós temos que ter boas entradas e saídas nos nossos processos. E acredito também que essa cultura vem muito também como que vocês como liderança passam essas informações para a equipe de vocês, E lá hoje vocês têm essa capacitação, como que funciona isso hoje lá na Vale? A gente tem tanto o nosso time de engenharia, que cada vez mais está sendo capacitado na metodologia de confiabilidade, em estudos avançados, a partir de modelo probabilístico, como também os nossos times técnicos, a turma de preditiva, por exemplo. A gente tem capacitado cada vez mais o time de preditiva, certificado o time. Essa semana mesmo, a gente está com um time que viria para cá, mas eles estão numa certificação de nível 2 de vibração. Então, assim, ter pessoas bem capacitadas faz com que o nosso propósito ele se firme, Perfeito. E agora falando um pouquinho de integração, vocês trabalham diretamente com o CMA, então, querendo ou não, todas as informações, todos os dados vão direto para vocês. E hoje vocês trabalham com vibração, análise de parâmetros elétricos, análise de óleo, que implementaram recentemente. E queria saber um pouquinho de vocês, como que essa integração entre vibração, óleo e ativos elétricos melhora previsivelmente os diagnósticos dos equipamentos, como estão os resultados. Assim, a gente costuma falar que antes a gente não tinha dados. Antes o nosso problema era a ausência de dados. Hoje a gente tem excesso de dados. E isso não necessariamente é ruim. Pode ser, de algum modo ruim se a gente não souber tratar esses dados. Mas hoje a gente usa ferramentas integradoras para a tomada de decisão. Então, utilizando um bom sistema que a gente consiga fazer a integração de todos esses parâmetros, a gente consegue ter uma análise completa do ativo, tanto a parte elétrica, de óleo, quanto de vibração e temperatura. Então, a gente consegue cercar o ativo para que a gente possa ter uma tomada de decisão mais eficiente sobre ele, sobre a manutenção a ser feita.
É importante ressaltar o empenho, né, da Vale e o investimento para a gente ter sempre uma ferramenta de integração de dados únicas, né? Então, toda a tecnologia que a gente implementa dentro do CMA, ela tem como premissa a comunicação com o nosso software sistema de gestão. E essa integração ela é importante, porque imagina um operador, né, de CMA, um técnico que está dia a dia ali monitorando os alarmes, ele ter que abrir várias ferramentas para fazer esse monitoramento. É quase que humanamente impossível. Então, a Vale ela investe muito, né, nessas plataformas de integração para que a gente tenha uma base única de dados. Então, no caso aqui, por exemplo, do Atento, né, ele vai comunicar com o nosso CMA Web, né, e lá dentro a gente vai fazer uma gestão, né, de alarmes, laudos, de toda a rotina do nosso CMA. Perfeito. E aproveitando esse gancho, né, queria perguntar para vocês também quando que foi a primeira vez ali que vocês identificaram, né, que a manutenção preditiva não era apenas uma manutenção, né, era uma estratégia ali dentro da empresa. Eu acredito que quando a gente começou a gerar valor para o processo, né? A gente às vezes relembra aqui que no início do ano passado o CMA era composto por 2 pessoas e por ser um processo novo, isso gera muita desconfiança das pessoas, né? Sim. Antes eu tinha um técnico que ia em campo, acompanhava o equipamento ali diariamente, sabia cada ruído, cada probleminha daquele componente. Hoje eu tenho um técnico na sala, né? Ele não está exposto ao risco, ele consegue otimizar a rotina dele, mas ele não tem a parte sensitiva, né? O feeling do técnico de campo. Então, nesse primeiro momento gera uma desconfiança, porque nossa, é novo para todo mundo, né? Então, antes a turma olhava para o CMA com essa certa desconfiança. Hoje o pessoal vai na nossa sala, né? A gente vê gerentes, engenheiros procurando o CMA para saber informações dos nossos ativos, como que está o comportamento, se gerou alguma falha, se tem algum alarme. Então a gente começa a agregar valor no processo. E aí tem um detalhe, um processo muito importante, que é da captura desses cases, né? Dessas falhas identificadas, que a gente faz o cadastro para ter uma validação da empresa para mensurar, né, quanto que a gente está evitando de desperdício, custo evitado, qual que é o impacto no processo. E isso traz uma credibilidade, né, para o nosso processo de monitoramento. Mostrando os resultados mesmo, né, os indicadores, né, que... E agregando tecnologias, né, porque a gente antes tinha só vibração e temperatura, que não é só, né? Já é muita coisa. E aí a gente começa o time da elétrica, que é uma tecnologia para a gente estar olhando para a elétrica, o time da lubrificação e da hidráulica também, que é o time de vulcanização e raspadores também. Então, acaba sendo bem a nossa estratégia mesmo, cercar os ativos, né? Sim, e abrangendo cada vez mais, né? Isso, exatamente. E como o Igor pontuou, né? Acaba, às vezes, essa quantidade de dados sendo humanamente impossível de ser tratados ali. Então, acaba recorrendo a essas tecnologias de integração, de IoT, de Big Data, para poder justamente fazer essas análises, né? Auxiliam vocês, né? Nessas análises. E existe algum erro recorrente que vocês veem na indústria, né? Que vem sendo cometido ao implementar essas tecnologias preditivas? Vocês já pegaram alguma coisa né, nesse processo que, acho que hoje eu faria diferente? O primeiro a gente já comentou, que é não ter um sistema integrador de dados, né? Que acaba que a gente não consegue tratar todos, alguma coisa vai acabar passando. E o segundo eu diria que é não ter um processo bem desenhado de priorização de demanda, né? De auxílio aos PCMs, né? Aos planejamentos de atividade. Então, se a gente tem esse monte de informação atrelado à confiabilidade e também à produção da empresa, né? Independente do ramo, as empresas elas são lucrativas, né? Elas visam lucro, né? E então, assim, eu tenho que estar de olho no produto que a empresa está dizendo que ela vai entregar para o mercado, com a produção, né? Que ela vai entregar para o mercado, mais o que eu tenho de risco ali para essa produção.
e o que está acontecendo com os meus ativos. E aí, juntando essas informações todas, né, a gente consegue priorizar e direcionar as manutenções, né, o tempo de parada de cada manutenção. A gente reduz também reduz o número de corretivos, né, paradas não programadas. Então, a gente consegue deixar o processo de manutenção mais robusto e os equipamentos com maior disponibilidade para operar. Eu vejo, né, complementando o que a Soraya falou, é muito importante que as nossas tecnologias, né, que vão ser implementadas, elas estejam linkadas com o nosso perfil de perdas. Porque senão eu vou implementar uma tecnologia simplesmente por monitorar. E a ideia é que a gente gere resultado. Então, quando eu tenho um estudo, né, e o nosso CMA ele tem essa vantagem porque dentro do CMA está integrado também o time de confiabilidade. Nós conseguimos ser mais assertivos, né, sobre aquilo que são os nossos ofensores, sobre os pontos que a gente precisa ter atenção dentro da usina. E uma última dica é gestão de mudança, né? Toda tecnologia que foi implementada, ela precisa passar por um processo de gestão de mudança, porque senão a longo prazo ela deixa de ser sustentável. Eu vou instalar, não vou conseguir sustentar essa tecnologia que eu coloquei para monitoramento e nem escalar ela, né, a longo prazo dentro da usina. Então, fazer essa gestão, conectar com as outras áreas e implementar de forma sustentável é muito importante. Aí você deixa um passo a passo, né, ali justamente para as pessoas conseguirem, né, as outras unidades conseguirem seguir e manter o mesmo padrão do processo. Já a gestão de mudança, até completando também o Igor, traz também muito do que a gente vai ter de interferência, né, os riscos. A gente consegue fazer um estudo completo da implantação dessa tecnologia e torna sustentável. Tendo uma previsibilidade, né, do que pode ocorrer. Não, isso é muito importante mesmo. E, assim, queria mais provocar vocês também, que estão aí ligados, né, diretamente com essas tecnologias online, né, e hoje, assim, quando a gente fala de indústria 4.0, muito voltado, né, para esse lado de monitoramento online, deixando um pouco ali a parte de monitoramento offline, né, e eu queria ver um pouco da visão de vocês, né, que às vezes é um medo geral, né, dessa área industrial, é que algumas técnicas, algumas tecnologias venham substituir literalmente, né, ou completamente outras tecnologias ou outras atividades afins. E na visão de vocês acham que realmente, né, esse monitoramento online ele veio, né, para realmente ocupar o espaço ali em cima do monitoramento offline? Qual é a visão de vocês, principalmente relacionadas ao CMA, né? Acho que as rotas de inspeção, as medições ali com offline, com acelerômetro, acho que isso realmente vai acabar, vai ser tudo online ou não, né? Na planta de vocês ainda, vocês continuam tendo essa demanda? Como que funciona lá hoje? Eu entendo que é a evolução, eu entendo que e concordo, mas assim, eu não acho que vai substituir, né? Assim, a gente até falou ainda há pouco na apresentação, né, que a gente fez. Em casos pontuais, a gente vai ter um double check, vai precisar que o técnico de preditiva, o técnico de sensitiva vá em campo e capture algo que está lá, né, que só dentro, no equipamento a gente vai conseguir ver. Mas eu entendo que a gente vai otimizar. Então, assim, as tecnologias, a automatização, até as próprias IAs, né, que estão vindo, vai otimizar e tornar o processo mais robusto, mais confiável. A gente vai ter a gente vai poder perder, falando até por Carajás, que é uma planta muito grande, né? A gente vai diminuir muito o tempo de logística do técnico se movimentando e mais tempo de análise, de estudo. Então, isso faz com que o nosso laudo seja mais completo, o nosso laudo tenha mais análise até de dados operacionais, a taxa do momento, a corrente do momento, né, do motor. Então, eu entendo que essa parte de automatização, das tecnologias, né, do sensoriamento online, independente da disciplina que ele está vindo muito mais para enriquecer as nossas tomadas de decisão do que
pura e simplesmente eliminar a atividade de campo, porque essa eu realmente não acho que vai acabar. Mas eu entendo que vai deixar muito mais robusto as tomadas de decisão mesmo. Hoje nós estamos vivendo uma era que nós recebemos uma tempestade aí de informações, né? Mas informações sem decisões não são nada. Então, nós vamos continuar precisando de pessoas para tomar decisões, por mais que tenha o auxílio da IA para fazer uma pré-análise. Nós vamos precisar de pessoas para manter os sistemas de monitoramento, porque a gente fala muito em instalar um sistema para monitorar o ativo, mas quem vai fazer a manutenção do ativo do sistema, do sistema que vai fazer o monitoramento? Então, nós vamos precisar se qualificar como profissionais, pessoas, mas não vai faltar espaço, né, para os colaboradores. Nós vamos ter que evoluir, aprender coisas novas, utilizar esses dados, né, para tomar decisões, porque, afinal de contas, se não tiver um direcionamento assertivo, não vai adiantar nada, né, eu ter uma planta 100% monitorada e não saber o que fazer com aqueles dados. E tu falaste um negócio que me remeteu ao outro. A gente vai ter tempo até para se qualificar, né? Porque hoje, quando a gente libera alguém para fazer um treinamento ou para um tempo para vir, por exemplo, nesse encontro, a gente já fica com várias coisas pressurizadas, fragilidades, né? E a tendência, à medida que a gente vai deixando o nosso processo mais automatizado, mais robusto, a gente consegue ter mais tempo para capacitar mais o time, para ter essas tomadas de decisões mais assertivas. Excelente. E falando um pouquinho do encontro aí, qual que seria uma mensagem, né? Uma mensagem final aí que vocês poderiam deixar para os profissionais que estão aí no encontro, né? E que gostariam de estar aqui, né? Também, né? Ele é um encontro anual, né? Então, ano que vem, provavelmente, a gente vai ter outros profissionais. Espero que você esteja aqui conosco também. Mas qual que é a mensagem que vocês têm para eles sobre o encontro? Bom, sobre o encontro, cara, a Vale tem uma parceria já antiga, né, com a Avitec, no sentido de estar participando. Todo ano a gente manda, né, profissionais para apresentar os trabalhos relacionados às tecnologias que nós utilizamos. No mais, eu gostaria de agradecer a oportunidade, um encontro muito rico, é a primeira vez que eu participo. Nós conseguimos assistir várias palestras, né, que geraram inputs para a gente estar implementando no nosso site. E agradecer, convidar a turma para participar ano que vem, façam os trabalhos, cadastrem, né, e colham resultados para estar apresentando aqui, que com certeza é uma experiência única e muito importante na nossa carreira profissional. Olha, o que eu posso dizer é só vem. Só vem. Assim, uma experiência muito bacana. Desde ontem, né? Desde o primeiro dia eu falei com o Igor, cara, que evento legal. A gente já está ali anotando várias ações. A gente tem a oportunidade de já chegar semana que vem aplicando. E já começou a comunicar com as pessoas lá em Carajás mesmo. Então, assim, com certeza a gente está colhendo frutos. Além do que a gente trouxe, né, que já é um passo que a gente está dando, o que a gente está levando na nossa bagagem também é muito rico. Bacana. Sempre bom ter vocês aqui com a gente, compartilhando, né, o conhecimento de vocês também. Isso, assim, quem faz o encontro, eu falo muito que são vocês, né? Vocês que fazem o encontro, na verdade. E esse intercâmbio de informações realmente é inigualável, né? Não, é difícil ter essa carga técnica tão grande, né, dos palestrantes que vêm aqui com vocês. Né? Então, fica a dica, pessoal. Você que não vê esse ano que vem, esteja com a gente aqui. E, pessoal que assistiu até aqui, muito obrigado. E estaremos aqui novamente o ano que vem. 29º Encontro de Tecnologias da Avitec. Muito conteúdo para o meu LinkedIn. No podcast.
Sabe quem é garoto TikTok, ó? Mentira, faz dancinha? Tudo? Não, ele nunca fez dancinha, não, mas sabe aquela pessoa que fica dublando meme? Ah, não, mentira. Ele é excelente. Depois perdeu a essência o TikTok, agora. Não é? No início. Tem uns 5. Tu entra no TikTok dele, tem 5 vídeos, são os melhores vídeos. Tô zoando, eu vou assistir isso depois. Né? Depois vai. Beleza, então aí eu apresento pra Kelly, depois a gente fica naquelas ali, né? Mas sem precisar olhar. Não precisa olhar, não. Só agora mesmo, só a gente. Isso é natural, né? Não, beleza. Vai começar com boa tarde, né? Nada a ver.